Nós sempre proclamamos o poder inerente da palavra, dizendo assim: esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, temos declarado o poder inerente da Tua palavra. Conceda ao pregador, ó Pai, a Tua graça e o Teu favor, para que a Tua palavra continue a nos consolar, nos edificar, nos exortar, mas trazendo o caminho da salvação, da reconciliação e da vida eterna, no nome de Jesus. Amém. Eu queria dividir com você hoje um tema que é o óbvio, que é exatamente o poder de nossas palavras. Nossas palavras não são apenas um som, há um poder em nossas palavras. Tudo que existe brotou da palavra de Deus. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus, e a palavra diz para sermos imitadores de Deus como filhos amados. É verdade que nós não vamos criar outros planetas com nossas palavras, mas nós vamos aprender nessa manhã de uma forma tão clara como podemos usar nossas palavras também como palavras divinas. E as palavras do Senhor, elas, por isso que temos algo que é a palavra do Senhor. E Jesus disse assim: examinai as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Deus nos deu a Bíblia, não foi simplesmente para nós estudarmos. Deus nos deu a Bíblia, ela nos alimenta, a palavra do Senhor nos alimenta. Ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então nossas palavras, você precisa entender isso, há um poder em nossas palavras. Pela palavra Deus criou todas as coisas, mas o modo como usamos as nossas palavras, esse modo vai determinar muito a sua própria caminhada com Deus, os seus relacionamentos, seja na sua família, seja no trabalho, até com você mesmo. Então o poder da palavra é algo assim muito grande, porque nós devemos ter muito cuidado com aquilo que nós profetizamos. Profetizar não é apenas antever o futuro, aquilo que vai acontecer. Profetizar é declarar a palavra. Nós devemos ter esse cuidado em profetizarmos sobre nós mesmos, pois a boca fala do que o coração está cheio. Nunca se esqueça disso. Se seu coração estiver cheio da palavra de Deus, a sua boca também vai proferir algo tão glorioso. E a própria Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Isso está escrito aqui em Provérbios capítulo 18, os versos de número 20 e 21 dizem assim: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come dos seus frutos. Eu vou ler de novo, porque você não pode se esquecer disso. O verso 20 diz assim: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Existem pessoas que não entendem por que tantas mortes fluem da vida dele. Por causa das palavras. Você vai usar palavra para produzir vida, vai usar a palavra para produzir morte também. Quando eu leio esse texto,
do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come dos seus frutos. Por isso, eu quero caminhar com você, para que nesta manhã o seu coração possa absorver essa verdade, e que você possa, durante toda a sua caminhada, durante o tempo que seu coração pulsar, sempre se esquecer. E eu quero fazer algumas declarações. Eu gostaria que essas declarações se transformassem no estilo da sua vida, que você pudesse realmente caminhar proclamando e dizendo sempre assim: nunca mais. Fale comigo: nunca mais. Diga comigo: nunca mais. Outra vez: nunca mais. Não de vez em quando, mas se você realmente guardar no seu coração esta lista que eu vou mostrar para você, de nunca mais, sua vida vai entrar numa dimensão tão diferente. Seu casamento vai ser até outro, tão diferente. No seu trabalho, com você mesmo, se você proclamar essa realidade, dizendo assim: nunca mais direi, eu não posso. Por quê? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Está escrito em Filipenses, capítulo 4, o versículo de número 13. Filipenses, capítulo 4, o verso de número 13, diz exatamente essa verdade assim: tudo posso naquele que me fortalece. Quando você fica choramingando pelos cantos, mas quando você lembra disso, nunca mais direi, eu não posso. Porque a palavra diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Até para você crer, você tem que depender de Deus, usando a sua própria vontade. Quando você, diante de obstáculos, de situações, de momentos assim complicadíssimos, quando você lê esse texto: tudo posso naquele que me fortalece. Você não é um maricas, não é um João ninguém, você não é um coitadinho, você é filho de Deus. E você precisa ter esse entendimento. Não é a força do poder da sua mente, é o poder da palavra de Deus. Quando você promete, quando você proclama: tudo posso naquele que me fortalece. Nossa fé não é uma religião, nossa fé é um relacionamento com Deus. O dia que você disse: Jesus, entra na minha vida, Ele entrou. Ele não mora lá em cima, Ele mora dentro de você. Ele disse: alguém me ama, meu Pai o amará, e viremos para Ele e faremos nele morada. Onde que Deus mora? É dentro do seu coração. Quando você proclama essa realidade: tudo posso naquele que me fortalece. Em Lucas capítulo 10, o verso de número 19, Lucas capítulo 10, o verso de número 19, diz assim: eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Deus nos deu a Bíblia, não foi só para você ficar estudando, é para você encarná-la, é para você colocá-la em prática no seu dia a dia. Quando você guarda essa verdade: olha, eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Eles são figuras demoníacas que ardem, têm veneno, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, e ele diz: absolutamente, vos causará dano. Em 2 Coríntios capítulo 9, o versículo 8. 2 Coríntios capítulo de número 9, o versículo de número 8 diz assim: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça,
a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Deus pode fazer abundar. E quando é? Você vai enchendo um copo. Quando é que aquele copo agora está superabundante? Quando ele começa a derramar. Deus pode. Não coloque limites para Deus. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Paulo escreve para Timóteo. Timóteo, capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 1, o versículo de número 12, ele diz exatamente essa mesma realidade, proclamando assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Sou grato para com aquele que me fortaleceu. Cada página da Bíblia é para você. À medida que você vai lendo, não é só para você ler. Você tem que comer a palavra, se alimentar da palavra, viver essa palavra, tomar posse dela. Paulo diz: sou grato para com aquele que me fortaleceu. É uma proclamação. Sou grato para com aquele que me fortaleceu. E diz a Escritura: digo fraco, eu sou forte. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Muitas vezes você contempla com seus olhos naturais e você diz: eu nunca vou conseguir, eu não vou alcançar, é assim mesmo. Mas quando você começa a pautar as suas decisões pelo poder da palavra do Senhor, e aqui diz: eu sou grato para com aquele que me fortaleceu. Quando você expressa toda a sua gratidão a Deus, tudo que você conquistou, você pode dizer: eu que conquistei isso, foi o meu suor, eu conquistei por isso. Mas não é assim. Eu sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou digno, me separando para o ministério. Número 2, eu queria que você dissesse: nunca mais direi que não tenho, nunca mais alegarei falta de alguma coisa. Quando você proclama isso, nunca mais direi que não tenho. Você pode ficar só chorando: eu não tenho, eu não sou, coitadinho de mim. Mas quando você proclama de uma forma muito grande: pois o meu Deus, está escrito em Filipenses 4,19, pois o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Como esse texto enche o nosso coração. O meu Deus. Muitas vezes você vê o Deus do outro. Você vê Deus assim: aquele irmão ali, parece que Deus gosta mais dele do que de mim. Não, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem filhos prediletos. Deus tem filhos que é mais obediente a outra coisa. Deus tem filhos que são mais carinhosos. Mas quando você guarda isso, a palavra dizendo: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Nem sempre Ele vai suprir os seus desejos, porque você pode ter desejos completamente errados, fora do propósito de Deus. Mas as necessidades básicas, todas elas, você pode, pela misericórdia do Senhor, reivindicá-las e tomar posse delas de uma forma muito grande. O Salmo 23, você sabe o Salmo de cor, mas no versículo 5 do Salmo 23, há uma expressão que nos traz tanto alento nessa hora. Salmo 23, o verso de número 5 diz assim: prepare-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Nesse período da pandemia, da quarentena, você pode ficar só reclamando, só xingando.
pode ficar aí murmurando. Mas quando você muda o foco, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Hoje, nosso adversário está aí, Satanás, seus demônios, a pandemia, a quarentena, estão aí, sufocando. Mas diz assim: unge-se a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Esse óleo é o símbolo do Espírito Santo. Mais do que nunca, temos que viver cheios do Espírito. Nesse tempo tão complicado que estamos vivendo, você não pode tentar viver na força da carne, simplesmente pelo suor do seu braço, mas numa dependência absoluta do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Consolador. Nesta hora, muitas vezes, de lágrimas, de gemidos, de sofrimentos, de abatimentos, quando você olha situações tão difíceis, o consolo que o Espírito Santo traz. Muitas vezes pessoas imaginam que o Espírito Santo vai apenas nos levar a orar em línguas, a profetizar, a realizar sinais, prodígios. Não, mas Ele é o Consolador. É o Consolador. É o Consolador, sempre presente. Sempre. Ele nos deu o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é uma pessoa que você pode até entristecer. E a Bíblia diz para nós não entristecermos o Espírito. Não entristeça o Espírito Santo. Pelo contrário, procure ser cheio do Espírito. Principalmente nesse tempo tão confuso que estamos vivendo. É um tempo de você proclamar o poder da palavra de uma forma assim muito grande. Há poder na palavra e você precisa vivenciar essa realidade. Em Deuteronômio capítulo 2, o versículo de número 7. Deuteronômio capítulo 2, o versículo de número 7 proclama exatamente assim: pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por esse grande deserto. Esses 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo. Coisa nenhuma te faltou. Nós temos uma tendência muito grande de murmurar. E uma tendência maior ainda de esquecer dos feitos de Deus. Esse livro de Deuteronômio, Deutero significa segunda, nomes é a lei, é a repetição da lei. O livro de Deuteronômio repete tudo que nos outros livros que Moisés escreveu, temos aqui. Mas aí ele repete dizendo: pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por esse grande deserto. Nós não estamos andando por um jardim. Nós estamos andando nesses dias por um grande deserto. Tudo está tão seco. Mesmo dentro de casa, tudo está tão seco. Está tão difícil. O deserto é o oposto do jardim. Mas é a presença do Senhor que vai fazer a diferença. Quando esse texto você guarda no seu coração, pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por esse grande deserto. Esses 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo. Coisa nenhuma te faltou. Ele disse: eu nunca te deixarei. Eu jamais te abandonarei. Não murmure. Proclame. O poder da palavra é algo tão celestial. É algo que traz ao nosso coração todo esse alento, principalmente nesses dias. Em 1 Reis, capítulo 7, o versículo de número 6. 1 Reis, capítulo 7, o versículo de número 6, traz
exatamente essa compreensão para vivermos essa realidade. 1 Reis 17, eu falei ela. 1 Reis 17, o versículo de número 6 diz assim: era Elias num lugar tão seco, deserto, diz assim, 1 Reis 17, verso 6. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Os corvos, no meio do deserto, Elias estava ali sozinho, não tinha um McDonald's perto dele, não tinha nada. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Deus faz coisas maravilhosas. Em pleno deserto, trazia pão, Elias fazia um sanduíche de manhã, comia, no anoitecer, comia, mas bebia água da torrente. Deus é Deus. No verso capítulo 19, Reis 19, o versículo de número 6, o mesmo Elias, lá no Monte Horebe, diz assim: olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Deus cuida dos pássaros, quanto mais de você, quanto mais de mim. Compreende? Deus cuida. Nós não recebemos de Deus qualquer coisa por causa dos nossos méritos. Nós não recebemos dele por causa disso, não. Mas por causa da misericórdia tão grande que ele tem para conosco. Então, há o poder nas palavras. Mas muitas vezes, o medo você começa, o medo é um espírito. Entenda isso. Em 2 Timóteo capítulo 1, o versículo de número 7, vai trazer essa luz para o seu entendimento. 2 Timóteo, capítulo 1, o verso de número 7, diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Nesse tempo da pandemia, as notícias que chegam são as mais horrorosas. Mas quando você tem esse tipo de entendimento, Deus não tem nos dado espírito de covardia. O covarde é aquele que abandona. O covarde é aquele que sempre está dizendo assim: eu nunca vou conseguir. Nunca. O covarde é aquele que abandona. O covarde é aquele que não protege. Mas nesse tempo que estamos vivendo, você precisa tomar posse dessa palavra, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. O covarde foge, o covarde abandona, o covarde joga a toalha no ringue. Mas diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. É isso que Deus nos dá. É isso que faz com que você possa levantar a cabeça, acordar de manhã. Você pode simplesmente ser envolvido pelo espírito de covardia, dizendo: eu não vou nem sair. O covarde é aquele que se tranca. O covarde é aquele que não vai para a linha de frente. O covarde é aquele que alimenta as suas próprias fraquezas. Mas você não é para ser um covarde, porque Deus tem dado a você um espírito diferente, de poder, de amor e de moderação. É isto que conta. Você pode declarar: nunca mais direi eu tenho medo, nunca mais direi que tenho dúvidas ou falta de fé. Por quê? Olha o que está escrito em Romanos 12, o versículo 3. Romanos capítulo 12, o versículo de número 3, a proclamação da palavra chega ao nosso coração de uma forma tão gloriosa, dizendo assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé
que Deus repartiu a cada um. Esse copo aqui tem uma medida. Para ele transbordar, ele é pequeno. Mas se esse copo aqui tivesse 1 litro, iria transbordar. Se fosse uma vasilha com 5 litros, cheia d'água, iria transbordar. O que Deus está nos ensinando aqui, que você escolhe a medida de fé. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um entre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Existem pessoas que já querem começar só, iniciando tudo, matando gigantes. Mas comece a matar a barata, comece a matar os ratos, deu para entender? A fé, ela cresce. A fé cresce. À medida que você vai caminhando, é um propósito de fé em fé. A nossa fé é algo que cresce. E você vai desenvolvendo também. Muitas vezes você já deve ter visto alguém que faz halterofilismo e o corpo fica assim, tão bonito, né, tão forte. Mas aquilo não vem da noite para o dia. É resultado de muito esforço, é resultado de muita ginástica, é o resultado de muito suor. Assim também você vai caminhando, porque pela graça, Paulo dizendo que me foi dado, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Agora, tudo que Deus quer, não importa o tamanho da vasilha, que transborde. Deus não quer que fique pela metade. Deus não quer que fique apenas uma gotinha. Em tudo. Essa expressão, abundância, é quando transborda. Por isso que na vida você pode vivê-la assim. Você pode ter uma alegria que transborda. Você pode ter uma paz que transborda. Compreende? A vida, Jesus disse, eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Algumas pessoas imaginam que a vida cristã é sempre assim, quanto mais cara feia você for, quanto mais você for isso, quanto mais você for aquilo. Querido, a vida que Deus tem é uma vida abundante. Por isso que a palavra diz, Cristo em vós é a esperança da glória. Jesus não é uma ideia, Jesus é uma pessoa viva. No momento quando você diz, Jesus entra na minha vida, Ele entrou para nunca mais sair. Não pense que Ele está tão longe, tão afastado, Ele está em você. Cristo em você é a esperança da glória. Vive esta realidade. As circunstâncias ao seu lado podem ser as mais confusas que você possa imaginar. Mas quando você tem essa compreensão, Ele mora em mim. O endereço de Deus não é lá em cima, o terceiro céu também. Mas o endereço que você tem aqui na terra é o seu coração. Onde Ele mora? Ele mora em você. Por isso Ele disse, filho meu, dá-me o teu coração. Ele disse, Jesus falando assim, se alguém me ama, meu Pai o amará. E viremos para Ele e faremos nele morada. Como? Não sou eu que falei, foi Jesus. Ele disse, se alguém me ama, meu Pai o amará. E viremos para Ele e faremos nele morada. Existem pessoas que quando oram, dizem assim, ó Deus, agora eu entro na Tua presença. A vida cristã não é isso, de um entrar e sair da presença de Deus. É viver na presença dEle. O Senhor disse ao homem, anda na minha presença e ser perfeito. Vai ser pleno. Compreende? Cada dia, a palavra diz que nós vamos sendo transformados de glória em glória à imagem dEle. Eu não sou hoje o que eu era ontem. Mas se Deus permitir que eu viva amanhã, vai ser tão diferente do que eu sou hoje. Porque essa transformação é algo que vai crescendo. Cada dia, cada dia.
mas o poder da palavra. Você precisa proclamar a palavra. Tudo que existe, tudo que os nossos olhos contemplam, o mundo, todos os planetas, tudo surgiu pela palavra de Deus. Deus disse: haja luz e houve luz. Então há o poder na palavra. E o Senhor Deus disse assim: sede de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele diz para nós imitarmos o Senhor. Nunca mais você vai ter. Proclame no seu coração esta realidade. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pode ser a fé do tamanho de um grão de mostarda. Pode ser uma fé do tamanho de um palmo, de 1 metro. A questão da fé é colocá-la em prática. A grande batalha é esta, é colocá-la em prática. O que adianta essa caneca que está cheia de água? Eu preciso beber água, porque está aqui não é para enfeitar. A fé tem que ser colocada em prática. Pode ser, você vai crescendo. A palavra diz antes crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Tudo muda. Em quinto lugar, nunca mais direi que sou fraco e desprotegido. Nunca mais você vai poder proclamar essa realidade. Está escrito no Salmo 27, o versículo 1. Salmo 27, o verso 1, diz assim a Escritura, e eu queria que você guardasse no seu coração essa declaração: o Senhor é a minha luz, a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Nunca mais direi: sou fraco, coitadinho de mim, estou desprotegido. Mas aqui está dizendo: o Senhor é a minha luz. O grande problema é que muitos dizem assim: o Senhor era a minha luz, o Senhor era a minha salvação. O Senhor foi. Não, o Senhor é. O Senhor é a minha luz, é hoje, é agora. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. De quem terei medo? E ele diz: o Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? No livro de Daniel, há uma frase que tem me acompanhado no ministério. E ao mesmo tempo, temos chorado tanto diante do Pai, para que cada membro de Lagoinha possa viver essa realidade. Daniel 11, 32 diz assim: mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Ou aqui a minha tradução diz: ativo. Hoje as pessoas vão nas igrejas, não é tanto para conhecer Deus. Infelizmente, eu choro por dentro, porque em muitas igrejas mais, nem o pastor tem mais a Bíblia. Não significa que tem que ser no papel igual a minha, pode ser no telefone, não importa. Tirar a Bíblia da igreja é tirar Deus da igreja, a palavra. Aqui está dizendo: o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Não é ter um conhecimento sobre Deus, é conhecer Deus. A palavra diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu oro para que no término dessa celebração de culto, você esteja conhecendo mais a Deus, amando mais o Senhor, se dedicando mais a Ele, ao poder da palavra. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O povo
que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas no meio de todas essas situações. Mas muitas vezes você fica olhando para Satanás, olhando para os demônios, que você possa dizer: nunca mais direi que Satanás tem poder, supremacia em minha vida. Por quê? Você pode proclamar isto. Em 1 João capítulo 4, o versículo 4, diz exatamente algo que ao inverso diz: filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior é o Senhor do que o coronavírus. Muito maior. Muito maior. Mas muitas vezes você se abate. Maior é aquele que está em você. É o que a palavra está dizendo. Maior é o que está em você. Maior. Bem maior. Agora, depende muito de você colocar em prática ou não. Ele diz: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Falso profeta não é aquele apenas que está dentro das igrejas. Quantos falsos profetas estão aí na televisão? Quantos jornalistas estão aí só falando profecias? Vai acontecer, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Colocando tanto medo, tanta ansiedade. É verdade que muitas coisas até são verdadeiras, mas outras não. Mas o peso que traz, nunca diz o restante do versículo, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Nenhum jornalista na TV chega e diz: olha, Deus pode ser bem maior do que o coronavírus. Deus tem o controle, Deus não perdeu o controle. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Por isso que tem que ter essa compreensão no coração de uma forma muito grande. E Deus coloca de uma forma tão grande um limite. Quando lemos o livro de Jó, e Jó foi um personagem das Escrituras. Jó não foi simplesmente Jó existiu mesmo, experimentou tudo que ele experimentou de uma forma tão terrível. Mas aqui, algo que você precisa ter é que Satanás, ele não tem mais poder do que o Senhor. Mas Deus sabe o limite de cada pessoa. Isso está escrito em Jó capítulo 1, verso 12. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo que ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas as mãos. Satanás saiu da presença do Senhor. Deus colocou um limite. Olha, você pode tocar na família dele, você pode tocar nos bens dele, você pode tocar na saúde dele, mas agora, você não vai matá-lo. O Senhor disse que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Ele destruiu os bens de Jó, destruiu a saúde dele, mas ele não pôde matá-lo. Deus colocou um limite. Assim também, você tem essa compreensão, precisa ter. Deus não permite que você seja tentado além das suas forças. Não existe uma única tentação que você diz: eu não consigo vencê-la. Deus não permite que você seja tentado além das suas forças. Por isso que você peca só porque escolheu pecar. Não é que o tentador tinha mais força que você. Pelo contrário. Deus coloca limites. Enquanto você não entender isso, que no meio de mais de 7 bilhões de seres humanos, Deus olha para você como se só você existisse. Deus é Deus. Deus pode olhar às 24 horas para mim. Deus sabe quantos fios de cabelo eu tenho. Se eu arrancar esse cabelo aqui, ele é numerado. Pode ser o número 22.351. Compreende? Deus é Deus. Mas você precisa
ter essa compreensão que a nossa fé não é religião, é um relacionamento com Ele, é a realidade da vida dEle. E Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sei qual bem eu vou tirar no meio de toda essa pandemia, da quarentena, não sei. Mas eu sei de algo tão glorioso. Estamos vivendo um tempo delicado. Quando eu contemplo aqui os bancos todos vazios aqui, todo domingo era tão cheio, as reuniões aqui transbordavam, as pessoas não conseguiam nem entrar, mas hoje está tudo vazio. Eu sei que Deus vai transformar tudo isso em uma bênção tão gloriosa. Nós vamos ter isso aqui transbordando, muito mais. E vamos ter também uma igreja sem paredes, porque durante um tempo, tantas pessoas hoje estão sendo edificadas, estamos alcançando lugares que nós nunca imaginávamos alcançar. Eu estou falando aqui, antes era um grupo, mas agora, através do Facebook, do YouTube, através da TV, através de tantas maneiras, podemos estar chegando em toda a terra, de uma forma tão gloriosa. Até o 5G está chegando. Compreende? Quando guarda no coração essa verdade. Lucas capítulo 10, o verso de número 19. Lucas capítulo 10, o verso 19, diz assim: eis que eu vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Nós aprendemos através de repetição. Entenda isso. Através de repetição. Eu não esqueço uma ilustração que eu ouvi uma vez, que tinha um irmão na igreja, não era aqui na Lagoinha, mas ele sempre falava para o patrão dele no culto, assistir o culto. Mas qual não foi a surpresa? Que o pregador, o pastor, sempre pregava a mesma mensagem. A mesma mensagem. E um dia viraram para o pastor e falaram assim: o senhor não tem outra coisa para pregar, pastor? O senhor só está pregando a mesma mensagem. Aí o pastor disse: olha, eu tenho muitas mensagens para pregar. E os irmãos estão falando: mas por que você não prega? Aí ele disse: quando vocês começarem a viver a primeira mensagem, eu vou pregar a segunda mensagem. Nós temos que viver o que eu estou ensinando aqui para você. Não é para entreter você, é para você vivê-la. Toma posse. A ilustração do patrão é outra, viu? Eu vou contar depois. Mas comece a colocar em prática isso. Daqui a pouco os músicos vão cantar uma mensagem sobre essa verdade. E eu queria que você desfrutasse dela. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. 1 Coríntios capítulo 10, o verso de número 13, diz exatamente assim a Escritura: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de modo que a possais suportar. Muitos dizem assim: pastor, eu estou sendo assim, tão derrotado na minha vida. Eu não estou sendo vencido. Mas querido, há um poder na palavra. Nunca mais direi que estou derrotado. Por quê? Quando lemos 2 Coríntios, capítulo 2, o versículo de número 14, a palavra diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo,
e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Quando você diz, eu estou sendo derrotado, eu não aguento mais. Mas aqui, quando você lê a Escritura, diz graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Não é de derrota em derrota, é de vitória em vitória, é de glória em glória. Mas se você alimenta sua mente, dizendo, não, eu não consigo, Satanás é mais poderoso. Não, querido, não é isso. Há um poder que você precisa guardar. O poder das suas palavras. Mas graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Muitas vezes você olha para o seu corpo. Está doente? É o coração, é o câncer, é aquele acidente que deixou sequelas tão grandes. Nunca mais direi que a minha doença é incurável, mas pelas pisaduras do Senhor nós fomos curados. Isaías 53, o versículo 5. Pelas feridas do Senhor nós fomos curados. Guarde no coração essa verdade. Guarde, desfrute dela. Guarde. Essa é a de número 8 que eu estou lendo. Nunca mais. Proclame de uma maneira assim tão intensa. Jesus, a palavra diz, Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Em nono lugar, nunca mais direi que vivo preocupado, frustrado, porque está escrito, 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Nunca mais direi que vivo preocupado, frustrado. Em Cristo, nós somos livres de todos esses cuidados. Nunca mais direi que sou escravo. Por quê? A palavra diz, onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Seu corpo hoje é o templo do Espírito Santo. Ele mora em você. Mora. Nunca mais direi que estou condenado. Porque o texto que eu li, lá em Romanos, diz também, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu estou em Cristo. Por fato de estar nele, eu estou livre de toda condenação. Isaías, capítulo 50, o verso de número 9. Isaías, capítulo 50, o verso de número 9, traz esse alento no nosso coração. Eis que o Senhor me ajuda. Quem há que me condene? Eis que o Senhor me ajuda. Quem há que me condene? Jesus diz em João capítulo 3, o verso de número 18. João 3, o verso 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Em João 4, versículo 13, Jesus diz de uma forma tão gloriosa: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Só essa verdade eu gostaria de repetir com você. Fique em pé aí na sua casa agora e vamos repetir o poder das nossas palavras. Primeiro, queria que você repetisse comigo, número 1. Nunca mais direi, eu não posso, pois posso todas as coisas naquele que me fortalece. Número 2, nunca mais direi que não tenho, nunca mais alegarei falta de coisa alguma. 3,
nunca mais direi que tenho medo. Número 4, nunca mais direi que tenho dúvidas ou falta de fé. Número 5, nunca mais direi que sou fraco e desprotegido. Número 6, nunca mais direi que Satanás tem poder, supremacia em minha vida. Número 7, nunca mais direi que estou derrotado. Número 8, nunca mais direi que minha doença é incurável, porque pelas pesaduras do Senhor fomos sarados. Número 9, nunca mais direi que vivo preocupado e frustrado, porque a Bíblia diz para lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade. Número 10, nunca mais direi que sou escravo, porque onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Número 11, nunca mais direi que estou condenado, porque agora mesmo nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Número 12, nunca mais direi que não tenho sabedoria, pois Jesus Cristo, da parte de Deus, se tornou para mim sabedoria, justiça, santificação e redenção. O poder das palavras. O poder das palavras. Aqui está a palavra. O Evangelho de João começa assim: no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Jesus, o Filho de Deus, a palavra encarnada, Deus veio até nós. Jesus dizia: as palavras que eu digo, eu falo o que o Pai diz para eu falar. Há um poder nas suas palavras. Jamais se esqueça disso. Satanás, ele é um mentiroso. Ele é o pai da mentira. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que me segue. Seguir Jesus não é seguir uma religião, é segui-lo. Paulo dizia: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quem sabe você é alguém que um dia caminhou com Jesus, andou com Ele, mas tantas coisas aconteceram e você se afastou. Hoje tem esse carimbo, desigrejado. Talvez a igreja tenha ferido você. Homens te feriram. Mas Jesus, pelo contrário, sempre continua com os braços abertos para você voltar. A casa do filho pródigo, desde que o filho saiu, eu creio que aquela porta nunca fechou. Porque podia ser pela madrugada, podia ser no meio da noite, ou no amanhecer, a porta sempre estava aberta para o filho voltar. Era um sinal. Você pode voltar. Quantas pessoas por esse Brasil afora, quantos até que pregaram a palavra de Deus e hoje estão longe dos caminhos do Senhor. Hoje é um dia da sua volta. Talvez você já ouviu tanto do Evangelho, mas até hoje você não disse: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te tomo como meu Senhor e Salvador. Faça isso agora. Coloque sua mão sobre o seu coração. Fale comigo assim: Senhor Jesus, eu sei que o Senhor está aqui, mais perto de mim do que o ar que eu respiro. Eu reconheço que sou um pecador. Entra agora na minha vida. Eu te recebo
como meu Senhor, meu Salvador. E eu que andei longe do Senhor, agora eu volto aos teus caminhos, na certeza do teu perdão. Amém. Você pode dizer: pastor, mas tão simples assim? É tão simples assim. Tão simples. A Bíblia está escrito: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você orou comigo dizendo: Jesus, entra na minha vida. Ele entrou.